que elevam e glorificam um povo que serve ao livro de seu Senhor, quer seja em decorá-lo, preservá-lo e explicá-lo, quer seja em examiná-lo, elevá-lo e consagrá-lo, ao longo de 14 séculos que serão seguidos por muitos outros, até que tudo o que há no universo compareça perante o Criador. Nós revelamos a mensagem e somos seu preservador. 15ª Surata, versículo 9. Este é o livro, o Alcorão, veraz por excelência. A falsidade não se aproxima dele, nem pela frente, nem por trás, porque é a revelação do prudente, laudabilíssimo. 41ª Surata, versículos 41 e 42. Todas as importantes religiões do mundo são baseadas nos seus livros sagrados, os quais são frequentemente atribuídos a revelações divinas. Seria patético se por algum infortúnio uma delas viesse a perder o texto original da revelação. A substituição jamais poderia estar em inteira conformidade com o que fora perdido. Os brahmanes, os budistas, os judeus, os mazdeístas e os cristãos podem comparar o método empregado para a preservação dos ensinamentos básicos de suas respectivas religiões com o método dos muçulmanos. Quem lhes escreveu os livros? Quem lhes transmitiu de geração a geração? Será a transmissão provinda de textos originais ou apenas tradução? Não haveriam as guerras fratricidas causado dano às cópias dos textos? Não haverá contradições internas ou lacunas cujas referências são encontradas em outro lugar? Essas são algumas das questões que poderão ser aventadas, e isso requer respostas satisfatórias. No tempo em que emergiram o que nós chamamos de as grandes religiões, os homens não apenas confiaram em suas memórias, mas também inventaram a arte de escrever para preservarem seus pensamentos, assentando tudo por escrito, de modo mais premente do que fariam as memórias individuais dos seres humanos, que, afinal de contas, têm um limitado ciclo de vida. Mesmo assim, nenhum destes dois meios é infalível quando tomados separadamente. É uma questão de experiência cotidiana, o ato de que, quando se escreve algo e então se o revisa, encontram-se mais ou menos erros inadvertidos, omissão de letras ou mesmo de palavras, repetições de relatos, uso de palavras contrárias àquelas pretendidas, erros gramaticais, etc., sem falar nas mudanças de opinião do escritor, que também corrige seu estilo, seus pensamentos, seus argumentos e às vezes reescreve todo o documento. O mesmo acontece quanto à faculdade da memória. Aqueles que têm obrigação de ou habilidade em aprender de cor algum texto para recitá-lo mais tarde, especialmente quando isso envolve longuíssimas passagens, sabem que às vezes suas memórias falham durante a recitação, pulam passagens, misturam umas com as outras, ou não se lembram de toda a sequência. Às vezes o texto correto permanece na subconsciência e é relembrado no último momento, ou no rebuscamento da memória por indicação de outra, ou ao ser consultado o texto em documento escrito. O profeta do Islã, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de memória privilegiada, empregava ambos os métodos simultaneamente, um ajudando o outro, reforçando a integridade do texto e diminuindo ao mínimo as possibilidades de erro. Os ensinamentos islâmicos são baseados no que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse ou fez. Ele próprio ditou certos textos a seus escribas, o que chamamos de Alcorão. Outros textos foram compilados por seus companheiros, na maioria das vezes por iniciativa própria, e a esses escritos damos o nome de tradição. A palavra Alcorão literalmente significa leitura por excelência, ou recitação. Enquanto ditava a seus companheiros, o profeta sallallahu alaihi wasallam lhes assegurava que era a revelação divina que ele havia recebido. Ele não ditou tudo de uma só vez. As revelações chegavam-lhe em fragmentos, de tempos em tempos. Tão logo ele recebia uma, costumava comunicá-la a seus companheiros e pedir-lhes não somente para que a aprendessem de cor, para que a recitassem durante a prática das orações, mas também que a escrevessem e que multiplicassem as cópias. Em tais ocasiões, ele indicava o lugar preciso da nova revelação no texto. Não era dele a compilação cronológica. Não é de admirar a precaução e o cuidado tomados para a precisão
levando-se em consideração o padrão da cultura dos árabes daquele tempo. É razoável acreditarmos que as primeiríssimas revelações recebidas pelo profeta não foram imediatamente submetidas à escrita, pela simples razão de que não havia ainda companheiro algum ou aderentes. Estas primeiras partes não eram nem longas nem numerosas. Não havia risco de que o profeta pudesse esquecê-las, uma vez que as recitava frequentemente em suas orações e em conversas proselíticas. Alguns fatos da história dão-nos a ideia do que aconteceu. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, é considerado a 40ª pessoa a abraçar o Islã. Isso se refere ao ano quinto da missão, 8 antes da Hijra. Mesmo em uma data primordial, existiram cópias escritas de certas suratas do Alcorão e, como Ibn Hisham relata, foi devido ao profundo efeito produzido pela leitura acurada de alguns versículos da 20ª surata que Omar abraçou o Islã. Não sabemos precisamente o tempo em que a prática de escrever o Alcorão começou. Contudo, há informações precisas de que durante os remanescentes 18 anos da vida do profeta, o número dos muçulmanos, como também das cópias do texto sagrado, continuou aumentando dia a dia. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam recebia as revelações em fragmentos, era natural que o texto revelado se referisse aos problemas do dia. Se acontecesse o fato de um de seus companheiros morrer, a revelação consistia em promulgar a lei da herança. Não seria a de lei penal, tratando de roubo, por exemplo, a ser revelada no momento. As revelações continuaram durante a inteira vida missionária de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 13 anos em Meca e 10 em Medina. Uma revelação consistia às vezes de uma inteira surata, curta ou longa, e às vezes de apenas uns poucos versículos. A natureza das revelações impunha ao profeta sallallahu alaihi wasallam repeti-las constantemente em suas recitações e revisar continuamente a forma que as coleções dos fragmentos teriam que tomar. Todos os doutos afirmam com autoridade que o profeta sallallahu alaihi wasallam recitava todos os anos, no mês de Ramadã, perante o anjo Gabriel, a parte do Alcorão até então revelada, e que no último ano de sua vida, Gabriel pediu-lhe que o recitasse por inteiro 2 vezes. O profeta sallallahu alaihi wasallam concluiu desde então que iria em breve despedir-se da vida. O profeta sallallahu alaihi wasallam costumava revisar nos meses do jejum os versículos e as suratas e colocá-las em sua sequência adequada. Isso era necessário por causa da continuidade das novas revelações. É também sabido que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha o hábito de celebrar uma prática adicional de oração durante os meses do jejum, todas as noites e às vezes mesmo em congregação, na qual ele recitava o Alcorão do princípio ao fim. Tarefa esta que era completada ao cabo de um mês. Esta prática, chamada de Tarawih, continua a ser observada com grande devoção até a estes nossos dias. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam deu o seu último suspiro, uma rebelião estava tomando vulto em certas partes do país. Tentando debelá-la, várias pessoas que conheciam o Corão de cor tombaram. O califa Abu Bakr, radiallahu anhu, sentiu a urgência da codificação do Corão e a tarefa foi cumprida um mês depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Durante seus últimos anos de vida, o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava usar Zaid ibn Sabat, radiallahu anhu, como principal amanuense, para tomar em ditado as revelações recentemente recebidas. Abu Bakr radiallahu anhu encarregou a mesma pessoa da tarefa da preparação de uma cópia condizente de todo o texto em forma de livro. Havia em Medina vários hufaz, aqueles que sabiam todo o Alcorão de cor, e Zaid era um deles. Sob a direção do califa, Zaid transcreveu o texto escrito em pergaminhos ou pedaços de couro, nas omoplatas das reses, nos ossos, nas pedras polidas e mesmo em pedaços de porcelana. A cópia condizente assim preparada foi chamada de Mushaf, encadernação. Esta foi conservada sob a própria custódia do califa Abu Bakr, radiallahu anhu, e depois dele por seu sucessor Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Nesse meio tempo, o estudo do Alcorão foi encorajado em toda a parte do Império Muçulmano. O califa Omar radiallahu anhu sentiu necessidade de enviar cópias do texto autêntico aos centros provincianos a fim de evitar as divergências, mas foi deixado ao seu sucessor Othman radiallahu anhu continuar a tarefa.
Um de seus comandantes, Huzaifa al-Yaman, havendo voltado de uma viagem pelas vastas terras conquistadas pelos muçulmanos, relatou que havia encontrado divergentes cópias do Alcorão e que havia às vezes desentendimento entre os diferentes mestres do livro concernente a isso. Othman fez imediatamente com que a cópia preparada para Abu Bakr radiallahu anhu fosse confiada a uma comissão presidida pelo acima mencionado Zaid ibn Sabit radiallahu anhu, para a reprodução de 7 cópias. Ele autorizou-lhes a revisão da pronúncia se necessário. Quando a tarefa foi concluída, o califa efetuou uma recitação pública da nova edição perante os doutos presentes na capital, perante os companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e então enviou estas cópias aos diferentes centros do vasto mundo islâmico, ordenando que dali por diante todas as cópias fossem baseadas na edição autêntica. Ele ordenou a destruição das cópias que de algum modo se desviassem do texto assim oficialmente estabelecido.